Israel, capítulo 6, versículo de número 2, e ele discorre na sua narrativa, e é um texto muito conhecido por nós, estudado, pregado. Há 26 anos que eu me converti, eu ouço o texto de 2 Reis, capítulo 6, e cada pregador que vem pregar, ou que vai ministrar, Deus dá a ele uma revelação, ou Deus dá a ele uma vertente. Mas nessa noite eu quero ministrar debaixo de um paradoxo. O que tem a ver, 2 Reis, capítulo 6, com Atos, capítulo 5 e versículo de número 12. Nós estamos no primeiro ano desta casa, no primeiro aniversário da IPCNM Apucarana. E quantos ventos, quantas adversidades, quantos desafios, quantas provações, quantos vales, quantos desertos, quantas vontades você teve de parar, de entregar a ferramenta, dizer: Deus, usa outro, porque eu acho que o Senhor não tem esta obra majestosa e linda para com a minha vida. A verdade é que se passou um ano e você aguentou o tranco, você aguentou o nocaute, você suportou as adversidades e está um ano de pé e rompendo para a glória de Deus. Alguém vai me dizer assim: eu estou de pé, mas eu estou nos trancos e barrancos. A qualquer hora eu posso sucumbir. Você só vai sucumbir se a mão de Deus permitir. Se a mão de Deus não tiver permissividade para você voltar para o Egito ou para a Babilônia, você nunca voltará. Uma certa feita eu ouvi uma grande mulher de Deus que ministrava que quando um homem e uma mulher de Deus quer fugir do chamado e chega ao ponto de dizer: já fiz bastante, já estou cansado, não vou mais realizar, aquele líder de grande fama nacional no nosso Brasil sai da igreja e vai para um prostíbulo, e quando ele está dentro do prostíbulo, ele avista uma das mulheres que estão naquela boate, e ele olha para ela olha para ele, e começa uma troca de olhares, e ele vai se achegando, só que ela está do lado de lá e ela está pensando: meu pastor saiu da sua localidade, entrou dentro desse sistema promíscuo, desse sistema de prostituição para me resgatar. E quando ela chega diante do pastor, ela vai dizer: é por isso que eu sempre amei e acreditei no Senhor. A verdade é que aquele pastor não estava lá para resgatá-la. O pastor havia abrido mão do ministério e havia descido ao Egito para viver a sua vida dissoluta. Mas quando ele chega para se perder, literalmente, tem uma alma que precisa dele. O que eu estou dizendo para você aqui nesta noite? Por causa de uma alma, Deus faz o movimento que Ele quiser. Ele tira você da onde Ele quiser. Ele movimenta você para onde Ele quiser. Sabe por quê? Por causa de uma alma. Nós ouvimos aqui a Cris dizendo: que tem dias que parece que na nossa mente passa um filme. Eita! E não é mentira, é uma grande verdade. Porque tem dias que parece que o inferno se levanta para golpear-nos, e parece que o inferno diz assim: hoje ele tomba, hoje ela tomba, hoje eu paro ele, eita, hoje eu paro ela. Mas eu vim aqui na qualificação de profeta, debaixo de uma unção desbravadora, profetizar para você: no dia mais fraco da sua vida será o dia mais forte que você estará para adorar a Deus. Então existe aqui um paradoxo, e o tema da festa do aniversário é tempo de ampliar, é tempo de crescimento, é tempo de estender a mão, é tempo de atravessar a Macedônia, como foi pregado ontem, e ajudar. Eita! E quando eu olho para Atos capítulo 5,
Eu vejo que esses homens, os apóstolos, eu vejo que os discípulos de Jesus caminharam com Jesus 3 anos e meio, e por não terem o selo do Espírito Santo, e por não chegar a hora deles iniciarem aquilo que Deus tinha na vida deles, eles agora apenas são seguidores de Jesus e aprendizes de Jesus. Mas vai chegar um momento que o Cristo vai morrer, vai ressuscitar, vai se acender, o noivo vai ser tirado do meio dos convidados, e os convidados vão ter que agora ir para a linha de frente. Os convidados vão ter agora que pôr a mão no arado. Eita, no bique a lavastéria. Os convidados vão ter que avançar para a ampliação da obra de Deus. E aqui eu quero dar uma introdução que não está no meu esboço. Que ampliação é essa? Eu não estou falando apenas de 4 paredes, porque aumentar 4 paredes é fácil. Eita, aumentar no espaço geográfico muitas vezes tem o seu preço, tem o seu a sua busca, tem a sua entrega, mas o tema que Deus me revelou é sobre ampliação e crescimento dentro de você. Porque se você não amplia a sua visão, se você não amplia, perceba que no livro do Êxodo Deus vai usar Moisés. E qual era a missão de Moisés? Para mim, a missão mais difícil da Bíblia. Qual é, apóstolo? Tirar a visão de escravo do povo e fazer o povo ter visão de filho, fazer o povo ter visão de Deus, ter visão da obra, ter visão do reino. Então a missão de Moisés é tirar a visão de escravo. E é bem verdade que tem muita gente que na nossa caminhada a visão de escravo não vai sair. Mas você, como foi pregado aqui ontem, você precisa estender a mão até quando você puder, para que a visão de escravo caia por terra e você avance para aquilo que Deus tem proposto para a sua vida. E aqui existe um paralelo, porque Atos, Jesus sobe em ascensão, em Lucas 24:49, ele vai dizer: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então eles obedecem à ordenança do mestre, eles ficam em Jerusalém. Atos capítulo 1 versículo 8: mas recebereis poder. No grego, recebereis uma dinamite, no pique a forca, a candarábia. E quando vocês receberem esse poder, vocês vão ver no Biergia a ampliação da obra dentro de gente incapacitada, dentro de gente iletrado, dentro de gente a forca, que não conhece, que não sabe separar, a dizer, sediar, BDR, no Biergia. Mas quando o meu espírito os tomar, quando o meu espírito os possuir, eles vão ampliar a minha obra, eles vão ampliar, reminar a sala, e a obra vai crescer. O Senhor me deu algumas coisas. Eu quero aqui de forma muito rápida tentar ministrar o que o Senhor colocou no meu coração. Porque eles recebem o Espírito Santo, você conhece o texto, Atos capítulo 2, eles são cheios, segundo a história, 380 desistem, 120 fica, eles perseveram, e aí a partir do capítulo 3, a Bíblia diz que agora eles vão incendiar o mundo da sua época, eles vão incendiar o mundo do seu tempo. Talvez você entrou aqui e talvez ouvindo as mensagens que são pregadas, você pensa e diz assim, e talvez não pensa, mas eu acredito que tem alguém que pensa: mas para aqueles homens era mais fácil, para aqueles homens não tinha tanta barreira como nos dias de hoje, não tinha tantos obstáculos. Mentira, tinha os mesmos problemas, tinha as mesmas adversidades. A diferença é que não tinha o avanço da tecnologia, segundo escreveu Daniel, nas semanas dos 70. E o que me chama a atenção é que o tempo pode ser parecido, o tempo pode ser as adversidades, os desafios para o crescimento
crescimento podem ser os mesmos, mas a Bíblia diz que estes apóstolos entraram debaixo da nuvem da glória de Deus, entre a Calavaraçura e Calamaia, para viver, para experimentar o que o amigo Espírito Santo tinha na vida deles. Eu quero dizer para você, a partir dessa noite, tu vai sair desse conclave, e, ou de madrugada, ou depois do culto, ou no biega, ou pela manhã, você vai fazer uma autoanálise da tua vida, e tu vai dizer: Senhor, no biega, eu preciso calibrar os meus pneus espirituais, eu preciso voltar a pagar o preço que eu pagava, para eu viver a ampliação do Senhor na minha vida, porque eu crescendo, quem está do meu lado cresce. Eita, eu vou repetir para ver se o glória melhora. Quando eu cresço, quando a minha visão é aberta, quando eu avanço, quem está do meu lado também avança. O Senhor me deu um tema para ministrar: sinais para ampliação e crescimento da obra de Deus na sua vida. Sinais. Quais são os sinais que precisam te acompanhar? Olha para esse irmão, para 2 ou 3 pessoas, e diga para ele: quais são os sinais da ampliação, do crescimento da obra de Deus na sua vida? Agora olha para ele com cara de profeta, estende o dedão de profeta e diga para ele assim: você pode não crer, mas eu sou profeta para a sua vida, mesmo que seja só hoje. Diga para ele: o Espírito de Deus está procurando em você os sinais para ampliar o crescimento da obra de Deus na sua vida. Você crê? A Bíblia diz em Atos capítulo 5, versículo 12, parte A, que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Os apóstolos aprenderam, a escola apostólica havia aprendido do mestre Yeshua, do mestre Jesus, do Raboni da Galileia, e agora eles têm de Deus para dar. E o que me chama a atenção é que para a ampliação e crescimento da obra de Deus, nós precisamos voltar aos nossos primórdios. E aí eu começo de mim aqui e termino no menor da igreja. Nós precisamos voltar a ver os sinais e prodígios de Deus atuar na nossa vida. Aposto como os sinais e como os prodígios de Deus vão ser efetuados por meio da nossa vida, se a gente viver uma vida abnegada, uma vida separada para Deus. Deus vai curar os enfermos, Deus vai libertar os cativos. Rebina canta como anúncia. Não vai ter demônio, irmão, que vai resistir à unção de Deus na sua vida. Então, o primeiro sinal que precisa nos acompanhar são os sinais e os prodígios. O que é isso? É uma coisa excepcional, é algo extraordinário, é algo incomum, é algo sobrenatural, é um milagre, é uma maravilha. Eu venho de uma geração em que a gente assistiu paralíticos, surdos, mudos, quem não tinha língua porque caiu por causa da overdose e falava. Nós também já fomos usados nos sinais e somos até hoje nos prodígios, mas Deus quer que a gente desça em um nível maior para que haja uma ampliação de Deus dentro de nós. Olha para esse irmão e diga: a partir de hoje você vai parar de preocupar com a vida dos outros e vai preocupar com a sua.
Diga para ele: quando você preocupa demais com os outros, você esquece de você. Tem gente que falta morrer por outras pessoas, mas o ministério dele não cresceu, não saiu do lugar, não avançou, não rompeu. E Deus está dizendo: está na hora de você investir em você, tempo em você, busca em você, separação em você. Ou você acha que Moisés liderava mais de 2 milhões de pessoas só com os 40 dias de monte? Havia um preço constante, havia uma busca constante, e isso serve para todos nós que lideramos departamento na casa de Deus. Por quê? Porque nós lidamos com pessoas das mais diversas etnias, qualidades, temperamentos, gênios. Tem gente que você vai perder o sono e não dormir, mas tem gente que vai deitar e vai dormir tranquilamente. Tem gente que vai viver uma vida de ansiedade e tem gente que não, tem domínio sobre as suas emoções. E o que me chama a atenção, que o primeiro sinal para ampliação de Deus na sua vida são os sinais. O que efetivou a vida, a escola apostólica, a linhagem apostólica na vida dos apóstolos, eram sinais. Aí talvez tem gente que entrou aqui e Deus te deu dom de cura, como me deu. Talvez tem gente que entrou aqui e Deus deu dom de maravilha, mas você não sabe aonde foi parar. Nem o dom de cura, nem o dom de maravilha. Eita, eu vou falar tudo hoje, hein? É maracante, eu quero ir na sala. Só que Jesus quer que você traga de volta. Mas quem me entregou não estava com a vida no altar. Se foi Deus que falou, o dom foi dado na sua mão. Então, só tem uma circunstância: eu uso ou eu enterro. Não, eu não uso mais porque o irmão não aceita eu orar pelos enfermos. Mas quem disse que você precisa do microfone para orar para alguém que está enfermo? Orar mais, ore mais, e debebaia. Denúncia, calamante, o que vasse. Quem disse para nós que nós precisamos de algumas coisas que estão dentro das 4 paredes para Deus usar em cura, em maravilhas. Eu lembro uma certa feira, eu estava ainda solteiro no óleo, eita, e eu tinha conhecido a bispa há poucos dias e nós fomos orar em uma casa. E quando nós entramos naquela casa, a irmã pegou um copo d'água e ela fez uma prova com Deus e me testou para ver se eu era homem de Deus. E ela disse assim: ora pela água. E aí quando eu estava olhando para ela e fechei os olhos, o Senhor disse assim: ela está te testando para ver se verdadeiramente você é homem de Deus. Mas diga para ela que você não precisa orar pela água, que os nódulos que estão no seio dela, ela pode entrar lá na cozinha, porque eu já tirei e ela não vai precisar beber água. Os sinais precisam nos acompanhar. Por que os sinais parou de nos acompanhar? Talvez por causa da vida de atividade que nós temos dentro da igreja. Aleluia. E aí eu vou parafrasear o que o evangelista ministrou ontem. Se você está vendo alguém fazendo a obra e precisando de ajuda, você vai esperar o macedônio gritar: ajuda-nos, atravessa a Macedônia, porque eu vou morrer. Aleluia. Tem gente que só entende que alguém está morrendo se ele gritar, se ele pedir ajuda. E o texto está dizendo que um dos sinais da ampliação da obra, por quê? Porque quando Jesus parte não tinha igreja.
Bíblia diz que eles se reuniram no cenáculo, não era igreja. No capítulo 3, eles entram dentro do templo. Aí é outra conversa. E aí, depois de receber o Espírito, eles vão deparar com um coxo à beira da porta formosa. E eles vão dizer: agora nós temos os sinais. Porque não adianta você receber sinal e prodígio e não fazer test drive dele, saber se ele existe. Eu conheço gente que ora por uma simples dor de cabeça e a dor de cabeça vai embora. Eu conheço gente que ora por uma dor na coluna e a dor vai embora. Gente simples. Eu conheci um pastor em Belo Horizonte. Ele era o pastor da igreja. Não tinha uma palavra boa, mas ele andava o culto inteiro com vidro de azeite. Os irmãos pregavam, os irmãos cantavam, mas quando ele punha a mão para orar, irmão, a enfermidade tinha que ir embora. Então os sinais e os prodígios precisam voltar a nos acompanhar. Aí, dentro dos sinais e dos prodígios, como eu identifico isso? É uma pessoa que demonstra possuir uma inteligência extraordinária ou um talento excepcional. Você olha para a idade da pessoa e fala: como esse menino tem bala na agulha, no termo bem chulo, como essa irmã tem essa inteligência para mover isso aqui, como esse irmão consegue fazer isso aqui. É porque os sinais de Deus, os prodígios de Deus estão sobre ele. Para ampliação e para o crescimento, os sinais têm que me acompanhar. Eu não sei se você já viveu, mas eu já vivi momentos da pessoa dizer assim: mas você não é crente, vocês não oram e Deus faz. Ontem nós estávamos tomando um café na pastora Rose, nossa amiga, e uma senhora, uma professora entrou batendo no portão às pressas, e ela disse: professor, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E ele não entendeu o movimento, mas ela entrou, nós acalmamos ela para que ela pudesse expressar o que estava acontecendo. E ela disse assim: o meu bisneto está na UTI. E ele, pelo que já foi passado para nós, será impossível daquela criança sair de lá. Pensa numa bisavó em pranto e em desespero. Eu peguei a bicha, pus a mão no coração dela, falei: bicho, põe a mão no coração dela porque eu vou orar. Falei: professor e pastora, vamos orar. Quando nós começamos a orar, eu disse: Senhor, entra lá na UTI agora, visita o Lian e tira aquela criança de lá. Irmãos, eu acabei de tomar o meu café, eu vim para o culto aqui, peguei a minha brasa, voltei depois do manto, né? Depois da nuvem, e aí tinha algumas mensagens no meu celular. A professora, a bisavó, que é professora também, ela disse: pastor, eu vim agradecer ao senhor, porque o menino começou a sair do quadro que ele estava. Eu disse para ela: é Jesus, minha filha, nós somos apenas um instrumento. Tem hora que as pessoas chegam até você esperando uma palavra, e você diz: vai lá no pastor Vinícius, vai lá no pastor Carlos, vai lá na pastora Odete, vai lá no pastor Galdino, vai lá na pastora Araci, vai lá no Gabriel, líder do jovem, vai lá na pastora Michele, a líder do ciclo de oração. E Deus está dizendo: toma vergonha na cara e deixa Deus te usar. Não, porque eu acho que não é Deus. Só tem um problema quando não é Deus: não vai acontecer.
Se é Deus que falou com você. Ontem tinha uma jovem aqui, e eu via na testa dela escrito assim, ó, morte. Mas aí tinha um movimento aqui, eu digo, como é que eu saio? Eu com ajuda do lado, eu digo, como é que eu saio para entregar o recado? E minha perna travou, eu digo, não consigo sair daqui. O pessoal estava cantando aqui, eu disse, como é que eu saio? A irmã foi embora, eu não entreguei o rolo. Aí na madrugada eu tive que orar. Senhor, visita ela, porque eu via na testa dela escrito morte, morte, morte. E aí o Senhor dizia para mim, eu estou fechando a sepultura dela. Aí quando acabou o culto, eu fui falar com o pastor e com a pastora disse assim, é irmã da irmã Priscila. Só que eu fui para casa tranquilo porque eu fui orar. Mas ontem era para mim ter entregado o recado. Ele negava a séria. E Deus já me pegou em Sarandi sobre isso. Porque eu estava lá semana passada e Deus tomou a pastora e disse assim, não é para você temer homem, não é para você obedecer homem, porque se eu tiver que tirar sua esposa eu tiro, se eu tiver que tirar os seus filhos eu tiro, se eu tiver que tirar quem eu tiver que tirar, mas quando eu mandar você abrir a boca, você abra. Eu digo, tá bom Jesus, eu vou abrir. Aí outros irmãos começam a cantar aqui. Eu digo, como é que eu deixo daqui, Senhor? Aí ela, olha como é que é Deus. Ela vai e vem caçar uma madeira aqui. E eu digo, vou, não vou. Só estava não, eu digo, Senhor, me ajuda. Achou a mamadeira ontem no culto? Não. Era o rolo, irmão. Era o rolo. Quem está aí, diga glória a Deus. Isso acontece com você. Você engole o rolo, o mistério.